O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar com você que está aí em casa um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Hoje a gente vai ter um programa diferente de todos os outros. Você já assistiu aqui com a gente o quadro do Coração do Pastor, né? Pois é, a gente tem tido muitos retornos, recebido muitos feedbacks, inclusive hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui no programa. No final do programa eu vou passar para vocês aí de casa o meu WhatsApp pessoal. Não vou passar o da revista, vou passar o meu, mas porque eu queria que vocês interagissem com a gente. A gente tem recebido alguns retornos, alguns feedbacks de pessoas que têm acompanhado o quadro do Coração do Pastor e que têm tido dúvidas e que gostariam de saber mais, porque são assuntos polêmicos. Infelizmente a depressão, os problemas da alma, são problemas que envolvem um número muito grande de pessoas e que a grande maioria não sabe a forma certa de lutar com isso. Então hoje a gente vai fazer um programa diferente. A gente não vai ter hoje o quadro do Coração do Pastor. A gente vai ter o programa do Coração do Pastor. A gente vai falar desde agora, do início até o final do programa, desses problemas, desses temas que a gente vem abordando. A gente vai esticar o quadro para o programa inteiro. E a gente vai continuar falando hoje sobre aquele tema de onde está o meu eu? Onde eu encontro? Quem é o meu eu? Como que eu sei o que é o meu eu? Quem sou eu, na verdade? Você já deve ter, em algum momento da sua vida, se deparado com essa questão, com essa pergunta, de se achar inadequado ao ambiente que você está, de ter dúvidas com relação a quem é você de verdade, qual a sua personalidade, o que foi imputado a você, o que colocaram em você, o que esperavam de você, o que cobravam de você e o que foram te moldando durante toda a sua vida para você ser a pessoa que você é hoje. Mas nem sempre a pessoa que a gente é hoje é a pessoa que a gente realmente é. Na verdade, eu custei a entender isso. Eu achava que eu tinha que ser a Carolina que as pessoas queriam que eu fosse. Até eu entender que a Carolina que Deus me criou para ser, era muito diferente daquela que as pessoas esperavam que eu fosse, doeu. Foi preciso muita mudança, e a mudança nunca é fácil, né? A mudança sempre dói. E é sobre isso que nós vamos tratar no programa de hoje. Oi, Pastor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer receber o senhor para o programa do Coração do Pastor, e não só um bloco. Eu sei que as pessoas têm tido um retorno positivo com isso, as pessoas têm entrado em contato com a gente a respeito através do WhatsApp da revista. E é um tema muito amplo, né, pastor? Por isso a necessidade do programa hoje, não só o bloco. Realmente, Carol, é um programa abordando esse tema. Não pode ser, às vezes a gente não consegue destrinchar tudo em pouco tempo. E seria bom mesmo ter alguns programas que abordassem um pouco mais para que o pessoal de casa ficasse um pouco mais sintonizado naquilo. Claro que nós não vamos conseguir esgotar, né, o assunto, que ele é inesgotável, né? É um problema da humanidade. A humanidade está cada dia mais com problemas emocionais sérios, e com isso as pessoas não estão conseguindo sintonizar, elas estão mal sintonizadas, né? E talvez cuida bem do corpo, como está na moda hoje, né? Cuidar bem do corpo, e essa moda é uma tendência e deve seguir, porque precisa de cuidar do corpo. Então, fisicamente, as pessoas estão bem até. Estão bem melhor. O brasileiro está vivendo mais. Sim. Né? Morrendo mais tarde, vamos dizer assim. Sim, né? A expectativa de vida está bem maior. Né? Aumentou. Né? As pessoas estão tendo consciência na alimentação, na prática esportiva. Isso é fundamental, o corpo. Mas o que nós não podemos é esquecer da parte emocional. Então, fisicamente, nós temos facilidade de sintonizar. Né? Até mesmo onde você mora, onde você está, o que você quer, né? A cor do seu cabelo, hoje pode mudar a cor dos olhos, e um monte de coisa a gente pode mudar no nosso corpo físico e melhorar, né? A gente que é carequinha assim, já tem vários
várias coisas que pode melhorar, né, o visual, e também onde você mora. Você pode mudar também, você não está gostando do bairro onde você mora, ali está te incomodando, você sabe como é que você faz, você vende sua casa ou aluga e muda para um outro bairro, para outra cidade, mas e a alma? As pessoas quando é dentro, né? E aí, como é que faz? Né? Não tem como você colorir o cabelo da alma, né? Trocar a cor dos olhos da alma, né? Mudar o estilo de roupa da alma, né? Pegar a alma e morar em outro corpo, né? Eu queria ser fulano de tal. Não tem jeito. Então, acho que ia ter gente que ia até querer se tivesse jeito, né? Sem dúvida. Nós vivemos perdidos dentro de nós. Verdade. E o ser humano, até eu pego uma parte geográfica que eu citei no bloco, aquele bloco da semana passada, que eu citei que os cientistas estudam, patrocinado pelos países, o universo, assim, de forma... Não tem como calcular o valor financeiro e o número de horas de pesquisa de cada cientista para conhecer as estrelas, galáxias, né, os planetas, e nunca investiu nem um terço desse dinheiro na alma humana. Verdade. Um terço. Nem 10% desse dinheiro, desse tempo, no próprio interior humano. Foi quando Jesus se preocupou com o interior. Quando os judeus foram criticá-lo porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Verdade. Aí ele falou, vocês se preocupam com as coisas internas e esquece, e preocupa com as coisas externas e esquece da interna, né? Aí ele falou que o mal não é o que entra, o mal é o que sai da boca do homem. Verdade. Né? Então ele estava falando que é para cuidar do interior, né? Chamou até de sepulcro caiado, por fora muito bonito, mas por dentro um cadáver fedido. E a gente vê tanto isso hoje em dia, né, pastor? Muitas pessoas sofrendo com isso, vivendo de aparência. Que, na verdade, você tem que ter uma boa aparência. É tão legal você relacionar com uma pessoa que você vê vida saindo, né, do rosto dela ali, porque pratica esporte, tem uma boa alimentação, usa o seu higiene pessoal legal, um bom perfume, uma roupa legal. É muito importante. Mas o problema é que, às vezes, por trás disso, tem uma alma ferida e uma pessoa rotulada que não consegue viver, não consegue sintonizar. Por quê? Porque não tem o autoconhecimento, não tendo autoconhecimento, não vai ter autoconsciência. Verdade. Então, o autoconhecimento, na verdade, é você saber quem você é e onde você está. E a autoconsciência é você saber o que você vai fazer com esse eu sintonizado. Porque não adianta você ter um eu bem sintonizado se você não sabe o que você vai fazer com ele. Então você tem que ter essa definição. E o problema da humanidade é isso, nós vivemos perdidos dentro de nós mesmos. Nós precisamos nos encontrar. E a Bíblia fala que o modelo é Cristo. A Bíblia fala que até que nós cheguemos à estatura perfeita de Cristo. Sim. E quando nós olhamos para Cristo, o que nós vemos? Um homem totalmente desprovido de vaidade, né? Ele lavou os pés dos apóstolos. Sim. Né? E não perdeu. Líder, né? E não perdeu. Hora nenhuma ele achou que ele ia ser menor, né? Que ele ia deixar de ser Jesus por lavar os pés dos apóstolos. Né? Então ele tinha não só uma autoestima equilibrada, mas ele tinha consciência do seu eu. Por quê? Porque ele vivia em pleno relacionamento com Deus em oração. Não adianta que você de casa pegar essas ministrações que a gente faz, essas diretrizes que a gente está dando, não adianta você fazer isso só na técnica. Não resolve. Não existe os 10 passos, 12 passos, 7 passos da felicidade, os 3 passos do encontro com o eu. Não existe, senão não teria problema no mundo. Né? Eu estaria aqui, né, fazendo um programa, nós estaríamos aqui fazendo um programa que ia passar no mundo inteiro e em meia hora ia resolver o problema da humanidade. Estava todo mundo liberado. Fácil? Não é. Né? Eu estou aprendendo, não quer dizer para você, Carol, e para as pessoas que nos assistem, que eu tenho total domínio sobre isso, que eu não tenho, mas eu estou conseguindo melhorar muito. Né, buscando e conseguindo melhorar muito em relação a isso. Minha autoconsciência, né? Porque, na verdade, agora eu tenho o autoconhecimento. Eu preciso de parecer com Cristo. Em serviço, em renúncia. Jesus nunca reagiu. Ele sempre agiu. Ele nunca teve uma reação. Por quê? Porque quando você reage, quem está no comando é o outro. Porque você ia estar fazendo... por exemplo, eu estou aqui sentado. Você levanta, eu nunca ia te dar um tapa. Eu estou aqui sentado, você está aí sentada, né? Para que eu vou te dar um tapa? Aí você me dá um tapa. Eu vou e levanto e dou outro em você.
Quem é que direcionou a mim? Quem é que me fez te dar um tapa? Você. Então você está no comando da minha vida. Sim. Entendeu? Enquanto que se Isso eu chama tivesse ficado reação. quieta, né? Se eu tivesse ficado quieto, eu teria ficado. Então você está comandando a minha vida? Por que eu não levanto do nada aqui e não te dou um tapa? Entendeu? Entendi. Se eu fizesse isso, eu estaria agindo. Entendeu? Agora, reagindo é o que as pessoas mais fazem, é reagir. E o que é reagir? É colocar o controle remoto da minha vida na mão do outro. Do patrão, do funcionário, do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do vizinho. Entendeu? Vive bem, às vezes, os vizinhos o tempo inteiro. Aí um vizinho faz um negócio errado lá, uma galha da árvore da casa dele cai no outro, aí começa a brigar por causa disso. Você brigou com o vizinho por quê? Porque ele jogou a galha da árvore aqui, então ele comanda a sua vida, então. Ele está comandando, porque toda vez que eu reajo, eu estou colocando o direito de comandar a minha vida na mão do outro. Jesus nunca reagiu. O Pilatos mesmo falou com ele assim, não respondes a mim? Porque Pilatos sabatinou ele. Não sabes tu que tem o poder para te prender e para te soltar? Jesus não reagiu hora nenhuma. Aí ele pegou e falou assim, nenhum poder teria se não tivesse do alto. Ele não reagiu, ele agiu. Entendeu? Porque nessa hora ele estava falando que ele tinha todo o poder. E Jesus agiu como? Ensinando Pilatos que ele não tinha o poder. Que o poder era de Deus. E se Deus não tivesse permitido, Pilatos não tinha poder nenhum. Nem acordado daquele dia. Sim. Né? Então, na verdade, Herodes é um exemplo disso, que ele pensou que ele tinha todo o poder e fez um grande discurso, foi aplaudido como se fosse um Deus. E ele não transferiu essa glória para Deus por esse discurso. E a história narra que esse discurso que ele fez foi tentando conquistar os cristãos. Tentando conquistar aquele pessoal aquele pessoal ali de ser um bom homem, voltado para Deus. Ele tentou ser um Deus ali, falando das coisas de Deus. E aí ele, caiu comido de bicho. Ou seja, as varijeiras de dentro para fora destruíram ele. Sim. Por quê? Porque ele estava mal sintonizado. Ele tem que saber quem que ele é. Saber o lugar dele, a posição mesmo que ele ocupa, a real, né? A real posição. E essa posição nós nos encontramos em Cristo. A Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então não é uma pessoa controlada pela velha natureza, pelas consequências e diretrizes que o pecado leva. É uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus para ser parecido com Cristo. Aí sim é a autoconsciência, quem eu sou. Né? O autoconhecimento, perdão. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, por Cristo. Né? E o que eu faço com isso? Aí é a autoconsciência. O que eu tenho que fazer com isso? Amar, perdoar, renunciar, calar, falar. Porque às vezes a gente peca por omissão. Sim, né? Verdade. E a gente peca por falar na hora errada também. Muitas vezes. Muitas vezes. Perdemos a oportunidade de ficar calado, né? Mas e no dia a dia, pastor, na nossa vida diária mesmo, como que a gente consegue identificar o meu eu? Como que consegue começar essas mudanças? Você primeiro tem que se encontrar em Cristo. É a primeira coisa. Não adianta você querer ter o domínio do seu eu pela força da carne. Não é, ela não vem de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E eu agora vou descobrir quem eu sou e eu quero ser assim, e agora eu vou bater o pé e você e pronto, acabou. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Técnicas não vão adiantar. Primeira coisa, o arrependimento. Primeira coisa que você tem que fazer, arrepender de quem você é. O seu projeto de vida não é o melhor para sua vida. O seu projeto de vida está nas mãos e no coração de Deus. Ele sabe o que é melhor. Então, quando eu me arrependo de ser a pessoa que eu sou, e não é só de ser uma pessoa pecadora, é até mesmo da direção de vida que eu mesmo tracei para mim. Aí eu arrependo disso, falo, eu quero saber o que Deus quer da minha vida. Aí eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. O Espírito Santo vem morar dentro de mim e ele me torna essa nova criatura e começa a centralizar o meu eu. Aí eu começo a ouvir a voz do Espírito. É quando você ouve, às vezes, algum crente falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Né? Muitas das vezes é Deus falando mesmo, mas muitas das vezes não é. Entendeu? E aí nós precisamos de entender, que é o que eu, onde estou querendo chegar hoje, caminhar um pouquinho, é de ter uma alma inabalável. Porque quando você consegue
centralizar o seu eu em Cristo, conforme 2 Coríntios 5,17, que eu citei agora há pouco, se alguém está em Cristo, nova criatura é, aí você já é uma nova criatura, onde? Em Cristo. Aí você vai saber o que Cristo quer e o que Ele está te mostrando que é para fazer. Onde? Na Bíblia. Porque é impossível uma pessoa falar que ama o Pai se não ouve a palavra do Pai. Como é que você ama o Pai se você não obedece o Pai? E o Pai falou que é para a gente ouvir o Filho. Porque o Filho é a voz do Pai, a voz encarnada. Então eu preciso de examinar as Escrituras. A Bíblia diz, examinar as Escrituras, porque há de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então se eu quero saber de Deus, eu tenho que procurar Cristo. Se eu quero saber de Cristo, eu tenho que procurar na Bíblia, porque é a palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Não tem falha, não tem erro. Entende? E aí, olha, imagina, né, a primeira coisa que eu tenho que entender, eu tenho que ter uma alma inabalável. Vamos ler a Bíblia? Mateus 7, 24. Para me responder se você está querendo. Como é que eu consigo isso? Né? Não foi a pergunta? Isso. Como é que eu consigo ter uma alma inabalável? Você não consegue igual você chega numa loja e compra alguma coisa, não. É uma conquista. Da mesma forma que eu conquisto a depressão, você lembra que você assustou muito? Sim, quando o senhor falou. Você vai adquirindo a depressão durante o tempo e ela vai se instalando vagarosamente na sua vida? Lembra? Da mesma forma, você conquista também o equilíbrio do seu eu. Muito amigo de casa, irmão que está em casa, líder, esse programa é mais direcionado, né, focado para líderes. Né? Nós vamos ver um pouquinho agora como é que o líder de igreja, o pastor, ele consegue encontrar esse equilíbrio. Tá bom. Então, pastor, antes da gente passar para a leitura desse versículo, eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já já para saber como agir nessas situações.